eu vou fazer as minhas unhas e enquanto isso a gente vai falar sobre apego ansioso. Se você não sabe, existem teorias de apego. Existe o apego evitativo, ansioso, saudável. Na minha perspectiva, existem formas de como esses apegos eles podem vir a se demonstrar. Eu tenho 21 anos, vou fazer 22, e eu tenho... A maioria do meu ciclo de amizade... Tem um negócio no meu olho, meu Deus do céu. A maioria do meu ciclo de amizade, eles têm entre 28, 29 ou 30 anos. E eu tenho algumas pessoas na minha vida que estão entre os 25, 24, 26 e poucas pessoas que têm realmente minha idade, 21 pra baixo. Pouquíssimas mesmo. Mas eu percebo um movimento muito interessante, que a galera que tem mais ou menos a minha idade, os relacionamentos são um fardo. Um fardo. Quando eu tinha 18 anos, eu também tinha os meus relacionamentos no geral eram um fardo, porque eu ainda acreditava, principalmente porque a internet ela coloca um pouco isso, que o amor romântico ele é aquela coisa que salva, que dá propósito, because of you, sabe? Essas coisas assim. Eu não tô dizendo que não é. É muito legal encontrar um relacionamento que, cara, você se dá muito bem com a pessoa, as coisas se preenchem, se completam. Mas existe uma fantasia por cima de apego que faz com que as pessoas se tornem, inclusive, evitativas na minha perspectiva. E eu vejo com uma frequência muito grande relacionamentos que existem uma pessoa evitativa e uma pessoa ansiosa. Meu Deus, eu não consigo tirar por nada. Foi. Pera aí, tem negócio no meu olho. Vamos lá. Hoje em dia eu considero que eu sou uma pessoa que eu tenho um apego seguro. E eu entendi uma coisa. Existem muitas pessoas que acham que eu tenho um apego ansioso porque eu sou o tipo de pessoa que faz questão. Que quando eu gosto de alguém, eu faço questão. E não é só gostar romanticamente. É tipo, quando eu gosto de alguém, eu faço questão de nutrir aquela relação, aquela situação, aquele encontro. E eu percebo que muitas pessoas leem esse movimento como uma necessidade minha. E não é. Fazer questão não é uma necessidade minha. É um capricho. E já vai fazer sentido o que eu tô querendo dizer. Eu sinto que as pessoas, elas acham que pra mim lidar com o algo casual, eu preciso não fazer questão alguma. Não mandar mensagem, só tratar a pessoa como um objeto sexual, sabe? Ou me prender totalmente a uma expectativa que necessariamente se eu mando mensagem, se eu faço questão de encontrar a pessoa, eu quero um relacionamento ou eu vou exigir que se eu entrar no relacionamento com essa pessoa, eu quero que a pessoa perca a individualidade dela, que eu seja uma prioridade na vida dela, que essa pessoa se esforce pra me fazer ficar, que essa pessoa se esforce pra me fazer feliz, e sendo que não, sabe? Pra mim, as minhas relações, elas são totalmente sobre presença, sabe? Não são sobre posses, não são sobre performance, que são aquela coisa tipo, quero comprar, toda vez que a gente se vê eu quero toda vez que a gente se vê eu quero comprar um buquê de flores pra você, eu quero te levar em lugares caros, sabe? Talvez porque eu sempre recebi coisas físicas e elas nunca preencheram o momento presente, eu não faço muita questão de ser mimada fisicamente, sabe? Tipo, se você não tiver um tostão no bolso e a gente for andar de bicicleta, se você não tiver um tostão no bolso, você, tipo, não me leva pra comer em nenhum lugar, eu não vou. Eu não vou surtar, eu não vou me importar, sabe? A gente constrói juntos, assim. E eu sei que pode parecer uma narrativa um pouco intensa, porque muitas pessoas acham que isso é irreal, né? Mas a realidade é que quando não existe um apego ansioso querendo performance, existe um apego ansioso querendo validação. E é isso que a gente precisa falar. O que eu tô querendo dizer com a validação? Não sei lidar com o que eu sinto, não sei lidar com o fato de eu me sentir insuficiente, e eu acho que o relacionamento romântico ele vai me salvar disso. E aí você fica extremamente suscetível a entrar em relações que vão te destruir totalmente, porque mesmo se você tiver numa relação boa,
se você tem um apego ansioso, você não vai conseguir ter uma relação saudável, legal. Porque você tem tanta dependência no outro que você vai perder a individualidade, a sua individualidade. Você provavelmente vai esperar que o outro perca a sua individualidade também. E que seja vocês dois contra o mundo o tempo inteiro. E sendo que talvez isso seja uma ideia muito abstrata do que realmente significa ter uma relação, sabe? Eu vou falar muito sobre a não monogamia nesse vídeo, que eu falo para as pessoas que eu me considero uma pessoa não monogâmica, e não é sobre eu estar me relacionando com mais de uma pessoa ao mesmo tempo, ou relacionamento aberto, é entender que o outro, ele não é uma posse minha. Entender que o outro, ele não precisa perder a individualidade dele para estar comigo. Entender que o outro, ele não precisa sei lá, perder a essência dele, abrir mão do que faz bem pra ele, dos momentos dele, pra me deixar segura, sabe? E ao mesmo tempo, quando você tem essa perspectiva, você consegue ter mais noção quando você tá entrando numa cilada também. Porque não é porque eu sou uma pessoa que eu não exijo que você faça uma super performance pra me agradar, que eu não vou perceber se pra você faz de qualquer jeito porque você sabe que eu vou ficar linda de qualquer jeito. Existe uma série chamada Off Campus que ficou bem famosa recentemente e a gente tem a personagem Ali e no começo da série ela namora um cara que não faz questão de nada, ele quer ir no seguro e tudo mais e pode até ser que ele ame ela, mas ele não enxerga ela, sabe? A Ali não é aquela uma pessoa difícil de agradar, mas ela é uma pessoa que ela entende que ela tem que viver por ela mesma. Ela entende que ela não pode colocar uma projeção de relacionamento na própria autoperspectiva dela, sabe? E eu vejo que isso é uma frequência muito grande que acontece, que é tipo, você precisa ser amada em voz alta para você acreditar que você é capaz de ser amada. Isso é um pouco loucura, porque você pode ser amada em voz alta e a pessoa ela pode performar tudo que você espera dela e essa pessoa ainda pode te machucar. Ela pode te bater, ela pode te tratar mal, sabe? Então eu percebo que existem muitas meninas da minha idade, principalmente, mas também existem pessoas mais velhas que também têm esse comportamento, que elas colocam totalmente o peso de ser validada e ser vista e ser amada e acreditar em si mesma quando está num relacionamento. E eu não tô falando que é sobre paixão. Sabe aquela paixão que a gente pensa o tempo todo na pessoa, que é gostoso? Eu não tô falando desse tipo de sentimento. Eu tô falando daquela coisa de eu não sei quem eu sou longe de você. Eu estou falando disso. Eu não existo longe de você. E apesar que a gente faz muitas hipérboles sobre esse tipo de situação, né? Tem até uma música, Avião Sem Asa, que é tipo, eu sou quebrado longe de você. A gente tem que parar pra perceber que quando a gente sufoca, eu já fui uma pessoa assim, porque eu tinha um ciclo de pessoas que elas se baseavam no outro pra viver também. Quando a gente é assim, a gente nunca vai ter um relacionamento bom. Quando a gente tem um apego extremamente ansioso, independentemente se a pessoa ela valida nosso apego ansioso. Por que eu tô dizendo isso? Porque sempre vai ser uma codependência, sempre vai ser uma insuficiência, sempre vai ser uma questão de insegurança. E isso faz com que o outro fuja. Não é sobre fazer o outro ficar. É sobre você entender que um amor sincero não é aquele que você não consegue respirar sem. É aquele que ele te dá um ar a mais para respirar. É aquele sentimento que, mesmo depois que acaba a relação, você ainda se sente amada e vista. Mesmo que a pessoa cagou com a tua vida. Você sabe que o que aconteceu naquele momento, que é a perspectiva que eu tenho, foi justo. Ou foi injusto no final. É um pouco confuso o que eu tô querendo dizer. Porque existem diversas possibilidades de relações. Não existe só a relação que ela é saudável e pronto, acabou. Eu não tô conseguindo assistir inteiro, eu assisto, tipo,
20 minutos eu já fico tipo, ai que preguiça. De um filme com a Zendaya, que é O Drama. E é muito interessante a dinâmica de relacionamento deles, porque é um relacionamento seguro e as coisas começam a mudar a partir do momento em que ele descobre uma coisa muito pessoal do passado dela, que eu não vou falar porque é spoiler. E você fica muito nisso de até onde o amor vai, né? Pelo outro. Até onde a admiração, o amor vai, por aí vai. Porque é um relacionamento que eles respeitam muito um espaço, a história um do outro. E eu tenho certas perspectivas sobre relacionamento que elas se diferem bastante sobre muitas pessoas da minha idade, que é eu não preciso viver colado com a pessoa. Eu não preciso. E basicamente um apego ansioso, ele nunca vai ser capaz de ser saciado, sabe? Ele nunca vai ser capaz de ser saciado. Porque é aquele tipo de apego que você vai ser validado, você vai ser visto, você vai ser... Tudo que você espera, você pode conseguir receber em algum momento, mas ele não vai preencher. Porque o que falta é você achar o romântico em outros momentos da sua vida. Sabe, eu falo isso, que o romântico ele pode ser cultivado de outras formas. Eu falo da estética romântica, por exemplo. E o romântico ele não é só entre duas pessoas. Eu falo que realmente se você não sabe contemplar a vida, não tem nenhum relacionamento que vá te fazer olhar, prestar atenção em você e falar, nossa, é isso. Existem amores que curam, existem amores que machucam também, mas existem amores que eles podem ser perfeitos, pode ser exatamente da forma que você espera que ele seja, e ele não vai funcionar, porque o que você precisa não é ser visto, o que você precisa não é ser validado, o que você precisa é entender que o amor que cura, ele não é um amor que vem do externo, ele é um amor que vem de dentro, sabe? E as relações, elas são muito como a gente se entende através do outro. Como que eu me sinto perto do outro? Então, se você é uma pessoa que tem um auto-ódio proclamado a si mesmo, você nunca vai se permitir ser amada. Você nunca vai se permitir ser vista. Você nunca vai se permitir ser validada da forma que você espera que você seja um dia. Então é muito cruel esperar que o outro, ele cure todas as suas feridas através de só te amar. E você não faça esse trabalho. Porque se você é daltônico, você não pode esperar que o outro te ensine a ver uma cor nova. Você tem que achar um óculos que faça você enxergar essas cores novas. Entende o que eu quero dizer? O apego ansioso, ele é muito cruel consigo mesmo. Mais com si mesmo do que as pessoas em sua volta. E aí a gente vai e fala do apego evitativo, né? Que é a pessoa que ela não sabe se colocar num lugar de vulnerável, que ela acredita ser melhor sozinha, porque ou ela não é capaz de ser amada a longo prazo, ou ela auto-boicota as relações, e aí ela não consegue ir embora 100%, mas aí ela vai e volta. Eu já fui assim também, de boicotar situações em que eu não queria gostar da pessoa, que eu queria ser autossuficiente, que eu não queria que a pessoa chegasse perto demais de mim. Eu, tipo, gosto de você, mas eu prefiro minha vida sem você, mas eu não consigo totalmente te tirar da minha vida. Ambos os apegos, eles são ansiosos e evitativos, de certa forma. É só uma nomenclatura, claro. Mas o que eu quero dizer com isso é que o apego ansioso, ele acredita também que ele não é capaz de fazer bem, de ser merecedor, de ser feliz. E também existe o medo da pessoa evitativa de perder a própria identidade. E aí eu percebo uma coisa muito interessante, que é pessoas, tipo, de apego ansioso se envolvem com pessoas de apego evitativo. E isso dá cagada.
totalmente cagada, porque de um lado a gente tem uma pessoa que eu já vivi isso umas vezes. É uma pessoa que tem medo de perder a própria individualidade e, tipo, o amor, ele não é uma cogitação. E do outro lado, a gente tem uma pessoa que quer perder a própria individualidade, que ela acha que a maior prova de amor que ela pode fazer ou ter na vida dela é perder a si próprio no outro. E não é verdade, de forma alguma. Eu acho que o amor mais genuíno que eu já senti por alguém na minha vida foi um amor que fez eu querer me enxergar da ótica dessa pessoa, sabe? Essa pessoa, eu ainda vejo ele é meio cruel com ele mesmo ainda, sabe? Ele é um cara que... Como é que eu explico? Eu sempre senti que ele era um pouco cruel. Ele fica muito onde é confortável, ele parece que não consegue manter muitas relações a longo prazo, no geral, mas eu sentia que eu não... Eu queria olhar pra mim por causa dele. Eu não sei explicar esse sentimento que eu tive, mas não foi por causa dele que eu me curei. Foi porque eu queria entender como que eu cheguei até ali. Eu queria muito entender o que em mim era tão amável que eu não enxergava. E não foi ele pegando e me ensinando e me levando nos lugares e falando, ó, você é incrível, se olhe. Não, foi eu prestando atenção em mim. E foi a primeira vez que eu estive apaixonada por mim mesma e pelo outro ao mesmo tempo. E aí eu entendi a chave. Eu nunca mais fui a mesma depois do que aconteceu. Porque hoje eu olho pra trás, eu enxergo vários erros. Às vezes que eu insisti demais, às vezes que eu dependi demais, às vezes que eu falei demais, fiz de menos. Mas eu também enxergo os erros dele e eu não acho dos males o pior. Eu acho humano. E por isso que era bonito. Sabe? Eu acredito que ele foi um dos amores da minha vida. Não um dos amores pra minha vida, porque a nossa dinâmica era um pouco cruel comigo. E com ele também. Ele é cruel com ele mesmo, né? E é muito bom perceber quando o outro também não consegue te dar tudo que você espera receber de um amor. Sabe, existe uma maturidade em entender que o meu amor, que o meu sentimento, ele pode ser presente e ele pode se manifestar de formas que talvez as pessoas não esperem, sabe? De formas realmente diferenciadas, assim. Pois é. Então, talvez as nossas relações, elas são sobre a gente se conectar com formas diferentes de ver o mundo. E não sobre esperar que o outro pegue a gente no colo e cure a gente, valide a gente e faça. E mesmo que eu fale isso, o outro é capaz, sim, existem, sim, possibilidades de que isso aconteça, sabe? Existe totalmente a possibilidade de, através de o outro querer me pegar no colo, cuidar de mim, não sei o quê. Eu já tive uma situação assim e eu odiei. Eu vou ser bem sincera. Eu odeio pessoas que querem me salvar de um imaginário que eles mesmos criaram. Eu odeio pessoas que acham que eu não estou bem porque eu falo dos meus sentimentos. Eu odeio pessoas que acham que elas têm que me salvar e cuidar de mim e me prover. Eu quero presença, sabe? Eu quero crescer, eu quero amadurecer, eu quero ter perspectivas novas do mundo com uma frequência muito grande. Talvez eu seja sagitariana demais, mas eu não quero que você abra mão de quem você é pra cuidar de mim. Eu não quero que você abra mão de, sei lá, sua individualidade pra fazer sentido pra mim. Eu não quero isso. Assim como eu não vou fazer isso. Eu acredito que a gente pode... por exemplo, pra mim não faz sentido algum o dia que eu casar, que eu acho que vai estar longe, eu não quero morar com a pessoa.
Eu seria vizinha dela. Eu não quero ter quartos juntos, por exemplo. Eu quero ter quartos separados, sabe? Dá pra entender? No Japão isso é bem comum, inclusive. Então, é isso. Talvez eu seja completamente maluca pra essa ideia de que a gente tem aqui no Ocidente, de tipo, o amor, ele é a fonte de tudo. Eu acredito que é mesmo, mas não amor romântico. Não dessa forma, sabe? E a gente tem que se ressignificar o que pra nós é o seguro, né? Enfim.